E agora a gente vai falar sobre o ato solene Meninos Malabares, um retrato do trabalho infantil no Brasil. Você acabou de acompanhar aí na reportagem. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Jesus dos Santos, da Mandata Ativista do PSOL. Bom dia, Jesus. Você estava te vendo agora há pouco aqui na reportagem. Bem importante esse tema. E 12 de junho, né, foi o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Vocês trabalhando muito aqui na Assembleia. Queria começar como o senhor nos contando como é que foi esse ato. A gente acompanhou um pouco e os principais, um resumo aí dos principais pontos abordados, por favor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a quem nos assiste. É sempre um prazer estar aqui com vocês, sobretudo para trazer uma temática, um diálogo que se faz fundamental nos nossos dias. Sobretudo porque a gente está vivendo justamente sobre a régia de uma crise sanitária e que tem não meramente aprofundado uma situação, mas escancarado para toda a sociedade um processo de desigualdade crônico que, infelizmente, tem destruído famílias. O ato que fizemos recentemente, cujo vocês fizeram uma belíssima reportagem sobre o assunto, faz parte de um fluxo de ações as quais a Mandata Ativista, desde quando pisamos o pé aí, temos como compromisso, que é justamente o debate das infâncias. A gente já realizou uma série de atividades e ações na Assembleia Legislativa, compomos a Frente Parlamentar da Primeira Infância. Esse ano já fizemos alguns outros atos solenes em resposta ao PL 755, né, que visa furar fila da adoção. Já construímos um ato solene em torno das discussões do assédio e abuso, né, de crianças. E o último ato que fizemos em relação ao dia 12 de junho, que é o combate ao trabalho infantil, é parte desse fluxo de ações que culmina justamente com a ação a qual a ONU tem regozijado falar em ações que culmine com a erradicação do trabalho infantil no mundo, né, em escala global. Então, a junção dessas questões tem feito com que o último ato reverbere ainda mais ou uma faceta de como a nossa sociedade adultocêntrica vem construindo mecanismos e que perpetuam, na verdade, um processo racista, um processo excludente e que faz com que essas crianças, que na verdade deveriam estar aperfeiçoando as suas expertises, os seus interesses, os seus desejos, o que numa sociedade livre, abundante, coletiva, isso seria o percurso natural de suas vidas. Hoje, por conta dessa sociedade, e que, na verdade, antes dessas crianças estarem, na verdade, né, perdendo a sua infância, tem a sua família, e essas crianças só chegam nessa situação porque essas famílias estão em vulnerabilidade. Então, existe uma cadeia de flagelo, de vulnerabilidade, que faz com que o trabalho infantil seja uma das questões que precisam ser combatidas veementemente. Então, o ato do dia 12 foi para nos lembrarmos, do ponto de vista não de que só daqui a um ano vamos relembrar novamente essa data, mas para que seja mais um marco e que continue sendo um espaço de formulação, reflexão, para que continuemos cotidianamente, não só apenas refletindo, mas também colocando em prática. Além de trazer à tona mais um belíssimo trabalho, como os meninos
Malabares do Tiago e da Bruna, reviver justamente a obra Crianças Invisíveis da Procuradora, ouvir ações concretas, né, que o setor privado pode vir a colaborar no combate a essas tais questões. E a belíssima fala do Daniel, do CERT, que nos traz, né, que nos faz com que a gente possa colocar o pé no chão e fincar mais uma vez de que o debate racial precisa ser uma questão estrutural em nossa sociedade. Então, foi um ato solene para refletirmos e continuarmos aí pontuando cotidianamente a necessidade de extrema urgência de termos essa pauta como uma pauta, né, constante nos nossos diálogos. Jesus, eu gostaria que você falasse um pouco também sobre uma questão mais global, porque assim, o Brasil ele tem a chamada janela demográfica. A gente, ao contrário de países, sei lá, como o Canadá, por exemplo, que querem que jovens vão para lá trabalhar, o Brasil tem muito jovem, né? A expectativa é que até 2040 a gente tenha muitos jovens aí, mas estamos chegando lá, daqui a pouco a gente chega, né? Depois os idosos vão meio que igualar e a população futuramente vai até cair. Então, essa potência de jovens que a gente tem, o que eu tenho visto na prática, conversando com algumas organizações não governamentais, eles falam, olha, o índice de empregabilidade deles está pior, porque é difícil para o jovem arrumar o primeiro emprego. O jovem aprendiz, o índice também caiu de contratação, precisaria ser feito um trabalho junto às empresas, porque com a pandemia eles estão com menos possibilidade. E a gente, o trabalho que a gente faria mais desenvolvido a intelectualidade, a proporcionar um emprego, está mais voltado para a questão básica de uma cesta básica. A gente está, na pandemia, a gente está fazendo isso. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque é para todo o estado que a gente fala, que região de São Paulo que você mais atua, se é uma região que tem muitos jovens, e como é que você vê a situação desse jovem que, às vezes, de 14 a 16 anos, ele poderia estar exercendo um curso, alguma coisa, e a pandemia também tem ceifado essa oportunidade. Eu sou do Jardim Brasil, moro lá, resido lá, Zona Norte de São Paulo, mas sou de movimentos e instituições e organizações que se organizam nas e para as periferias, sejam elas daqui da região metropolitana de São Paulo, ou do estado, ou de nosso país. Sou do Movimento Cultural das Periferias, sou do Frente Favela Brasil. Então, eu e sou e vivo e viverei para e nas periferias. Então, não dá para determinar apenas um lugar Entendi. do ponto de vista da minha atuação, não, mas sou ali do Jardim Brasil, inclusive participo de uma coletividade local que atua em conjunto com outras organizações locais na transformação do território de onde a gente mora. É importante dizer, Paulo, que além desse número, né, gigantesco demográfico de jovens que apontam para os próximos anos, uma fatia desses jovens, né, são mortos cotidianamente, justamente pela política pública de segurança, né, estaduais e do nosso país. Fico eu aqui imaginando se a cada 23 minutos um desses jovens não morresse, o quanto de potenciais, né, a mais o nosso país Deputado, não nós vamos teria. encerrar rapidamente, só para dar um recadinho, você que nos acompanha pela Rede Alesp, você acompanha o jornal da Rede Alesp em todas as nossas emissoras e segue também com a programação pelo YouTube. Desculpe, deputado, pode prosseguir, por favor. Não há de quê. Então, se parte desses jovens, né, não morressem logo no início de suas juventudes, a gente teria um potencial maior em nosso país, do ponto de vista da juventude, de potencialidades, e certa vez, em um diálogo em relação à própria reforma previdenciária, citamos a capacidade do retorno, né, desse reinvestimento do Estado em relação a esses jovens, numa capacidade justamente, né, de serem esse setor da nossa população contrapor
com um número que se elevará, e eu vejo isso de forma positiva, porque, nesse sentido, os nossos mais velhos, as nossas mais velhas, estão tendo condições de viverem mais, e isso sem sombra de dúvidas, de extrema alegria. Então, neste sentido, me faz entender que, para justamente rompermos com a lógica que tem se aprofundado com a pandemia, que afastou justamente esses jovens de uma formação de melhor qualificação, seja ela educacional, profissional, porque a pandemia exige justamente isolamento social, e ainda o nosso país não tem uma estrutura de internet nas periferias que dê capacidade a esse jovem acessar e acessar com qualidade. Então, essas dificuldades todas, né, mas com o mundo tecnológico que vem se avançando e que possibilitará, inclusive, com que um percentual gigantesco de postos de trabalho deixem de existir, justamente porque passarão a ser automatizados, nos revela um abismo social que muito me preocupa, Paulo. Estou muito preocupado, inclusive, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estamos construindo, já que estamos na discussão da LDO, logo, logo a LOA chega para a nossa discussão, justamente um plano de desenvolvimento e recuperação econômica e social para o Estado de São Paulo. Vide que o PPA construído, aprovado em abril de 2020, ainda naquele momento não saberíamos, né, como se daria a Covid-19, quais impactos teriam. Então, nesse sentido, muitas das questões que vivenciamos hoje não estão contempladas, né, no PPA votado em abril de 2020. Então, se faz necessário repensarmos, né, a lógica econômica do Estado, justamente para que o Estado possa ir cumprir um papel fundamental. Fala, inclusive, da própria procuradora do Ministério do Trabalho, a doutora Elisiane, quando ela diz que o Estado, inclusive, poderia assumir uma parcela significativa destes jovens no que estamos chamando aqui de um trabalho melhor qualificado e que serve, na verdade, para um período a partir dos 14 aos 16 anos, como aqui citado, de formativo, educativo, onde esse jovem pode, a partir, e o Estado tem diversas áreas, é bem amplo, né? Onde esses jovens, dentro dessas áreas, podem, inclusive, se descobrir profissionalmente a partir de um processo, não de trabalho, mas um processo educativo e formativo. Então, Correto. São ações como essas que a gente pode vir, né, a construir, sobretudo para que o futuro, esses jovens passem a ocupar melhores postos de trabalho com a iniciativa do Executivo, para além de outras iniciativas que partam das iniciativas privadas que a gente vem aí a construir. O que a gente gostaria muito aqui é de convidar a sociedade civil para se juntar a gente nessa empreitada, que está difícil, mas se a gente se juntar, a gente consegue aí melhorar as vidas dessas famílias. Muito bem. Eu gostaria de agradecer muito a presença aqui de Jesus dos Santos, da mandata ativista do PSOL. É só entrar no site da Alesp e você vai ter o caminho certinho para acompanhar todo esse trabalho. Muito obrigado, Jesus, mais uma vez, por sua participação no Jornal da Rede Alesp. Agradeço e um bom dia, boa tarde, boa noite para o horário ao qual vocês nos assistem. Até mais.